Labirinto. Mic check, mic check, mic check. Yeah, for real, for real. Nova República, braço revolucionário. On the move, Galão, revólver, DJ Xerife, check it, yeah. Olha pra mim, não, olha pra ti. O ideal é ser tu mesmo sem ninguém pra seguir. Ideal é ser humano, angolano e pensador. Ideal é ser um exemplo por um povo do país. Ideal representar o seu verdadeiro valor. Lá no fundo cada um pode ser o ideal. Ideal olha pra mim, não, olha pra ti. O ideal é ser tu mesmo sem ninguém pra seguir. Ideal é ser humano, angolano e pensador. Ideal é ser um exemplo por um povo do país. Ideal representar o seu verdadeiro valor. Lá no fundo cada um pode ser o ideal. Ideais. Yeah. E na vontade de atingir o alvo da sua vida em sociedade, o homem procura o melhor caminho em relação às coisas que sabe, inundado pelo desejo de vencer tudo aquilo que é contra si. Talvez ser respeitado como um dos melhores por aí, dos que aprenderam o conceito puro, encontrar-se com a realidade imperfeita, entre a ideia e a imaginação possíveis a uma mente aberta, dos que nunca deram seu passo sem a certeza do ideal e sempre foram espelho vivo em nome do homem natural. O ideal é um exemplo seguro de como fazer o que queremos, é o direito a não falhares quando tentas sem mais nem menos. Ele é um símbolo, um amuleto, é um testemunho, é um talismã. Ele é o caminho mais comum a tudo que mereces amanhã, e até fazeres a tua parte como manda o teu coração. Tu também podes te tornar no ideal para essa nação, no orgulho para um irmão e no modelo para esse mundo que não para de tornar os seus melhores em vagabundos. Olha pra mim, não, olha pra ti. O ideal é ser tu mesmo sem ninguém pra seguir. Ideal é ser humano, angolano e pensador. Ideal é ser um exemplo por um povo do país. Ideal representar o seu verdadeiro valor. Lá no fundo cada um pode ser o ideal. Ideal olha pra mim, não, olha pra ti. O ideal é ser tu mesmo sem ninguém pra seguir. Ideal é ser humano, angolano e pensador. Ideal é ser um exemplo por um povo do país. Ideal representar o seu verdadeiro valor. Lá no fundo cada um pode ser o ideal. Correria de um povo cansado por solidão, privado da identidade com ideais em leilão. Patriarcados por um punhado de homem que trocam pátria por um tostão. É hora de provares o quanto vales a nação. Seja um dialético, ético e progressivo. Não te afoga no pleonasmo político, mantém-te vivo. Atreve-te a revolução contra o narcisismo abusivo. Sobressai, faz arte, dá sequências ao seu sonho. Seja um patriota com ações que vale a pena. Cumpre leis e cobra, é consagração divina. Observar e absorver o cotidiano, porque lá não sabemos para onde vamos. Se não garimparmos o futuro, será fácil perder o país que tanto amamos. Com a história mal contada, a realidade adulterada, é nós que temos de ser juiz do estado que profanamos. Vive a liberdade, não deixa sua mente presa. Revoluciona o ciclo de vida, aquilo que o âmago deseja. Olha pra mim, não, olha pra ti. O ideal é ser tu mesmo sem ninguém pra seguir. Ideal é ser humano, angolano e pensador. Ideal é ser um exemplo por um povo do país. Ideal representar o seu verdadeiro valor. Lá no fundo cada um pode ser o ideal. Ideal olha pra mim, não, olha pra ti. O ideal é ser tu mesmo sem ninguém pra seguir. Ideal é ser humano, angolano e pensador. Ideal é ser um exemplo por um povo do país. Ideal representar o seu verdadeiro valor. Lá no fundo cada um pode ser o ideal. Ideais. Labirinto. Ideal é ser humano, angolano e pensador. Ideal é ser um exemplo por um povo do país. Ideal representar o seu verdadeiro valor. Lá no fundo cada um pode ser o ideal. Ideais.